Olá, magnífico dia, amados irmãos. Mais um dia, segundo dia da nossa semana maravilhosa, em que a gente já decreta que hoje é o melhor dia das nossas vidas. Dias que a gente vai buscar realizar tudo aquilo que a gente vê positivamente em nossa mente. Porque se Deus te mostra, é porque é perfeitamente possível. Hoje estamos iniciando um novo livro, graças a Deus. Vamos iniciar a leitura e a compreensão do livro de Mateus, né? A gente fez um tempo atrás o livro de João, onde contou um pouco da vida de Jesus desde o nascimento dele, mas hoje a gente vai ver pela perspectiva do livro de Mateus. Lembrando o incentivo da nossa água aqui, querida, maravilhosa, vida. Não deixe de se hidratar, não deixe de consumir pelo menos 2 litros de água por dia. A água, ela além de hidratar o nosso organismo, limpa as impurezas, né? E tem N benefícios. Se você está sob os sintomas da dengue, mais um motivo para você se hidratar, porque tem muita gente por aí perdendo a vida por não beber água, uma vez que os medicamentos para amenizar os sintomas da dengue nos ressecam por dentro e isso leva à falência dos órgãos. Se você não consegue tomar, estava falando com uma amada ontem a respeito de 2 litros de água, assusta, mas se você olhar pelo lado positivo e pegar aquele copinho de café que a gente toma de 200 ml e tomar 10 copos daquele durante o dia, 5 de manhã, 5 de tarde, ou 1 por hora, ao final do dia você vai ter tomado seus 2 litros de água ou até mais. Então é só uma questão de perspectiva de visão. Então vamos iniciar a nossa leitura, o nosso alimento aqui, a nossa conexão com o Pai. E ao final hoje nós vamos falar sobre a fé, segundo vocês pediram. Registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e os seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão. Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão. Bom dia, minha amada Rose. A paz e o amor de Cristo sejam em abundância sobre você e sua família. Estamos aqui conhecendo a genealogia de Jesus desde Abraão. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Salomão gerou Roboão. Roboão gerou Abias. Abias gerou Asa. Asa gerou Josafá. Josafá gerou Jorão. Jorão gerou Uzias. Uzias gerou Jotão. Jotão gerou Acás. Acás gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés. Manassés gerou Amon. Amon gerou Josias. Josias gerou Jeconias e os seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel. Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde. Abiúde gerou Eliaquim. Eliaquim gerou Azor. Azor gerou Sadoc. Sadoc gerou Aquim. Aquim gerou Eliúde. Eliúde gerou Eleazar. Eleazar gerou Matã. Matã gerou Jacó. Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. Assim, ao todo,
teve 14 gerações, de Abraão a Davi, 14 de Davi até o exílio na Babilônia e 14 do exílio até Cristo. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, a sua mãe, estava prometida em casamento a José. Mas, antes que se unissem, ela ficou grávida por meio do Espírito Santo. Porque José, o seu marido, era um homem justo e não queria expô-la à desonra pública, decidiu anular secretamente o casamento. Mas, quando pensava nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o povo dele dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera ao profeta. A virgem ficará grávida, dará à luz a um filho e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria como esposa. Contudo, não teve relações sexuais com ela enquanto ela não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Esse foi o primeiro capítulo do livro de Mateus, onde a gente conheceu a genealogia, 14 gerações entre Abraão, de Abraão a Davi, e as que se seguiram de lá para cá. Acompanhamos também José querendo proteger Maria de uma humilhação pública, porque já naquela época, não se podia casar se não fosse moça, a gente chama assim, hoje em dia, se não fosse virgem. E nisso apareceu um anjo do Senhor, explicando a ele que o que Maria gerava era fruto do Espírito Santo, ou seja, era o nosso Salvador, que estava ali guardadinho no ventre dela. Vamos fazer a reflexão, os principais aprendizados deste capítulo, para a gente entrar nas reflexões que vocês pediram, Ontem eu recebi alguns directs pedindo para a gente falar sobre fé à luz da Bíblia, Então eu fiz um compilado de versículos aqui para a gente compartilhar depois da reflexão. Lições e princípios de Mateus, capítulo 1. Deus cumpre suas promessas através das gerações, mostrando sua fidelidade e soberania. O plano de salvação de Deus é inclusivo, estendendo-se a todos independente de sua origem ou passado. José serve como modelo de obediência e fé em Deus, aceitando e seguindo a direção divina, mesmo em situações difíceis. A gente tenta ver isso na atualidade hoje, Será que nos dias de hoje, se acontecesse uma situação semelhante à que aconteceu com José, será que o homem aceitaria a palavra de um anjo dizendo que o fruto que a sua esposa carrega é do Espírito Santo? Com a mentalidade que as pessoas têm hoje, será que o homem aceitaria? Continuando. José serve como modelo de obediência e fé em Deus, aceitando e seguindo a direção divina, mesmo em situações difíceis. A concepção virginal e o nome de Jesus enfatizam sua natureza divina e a sua missão redentora. A presença de Jesus entre nós como Emanuel oferece esperança e mostra que Deus está presente em nossas vidas. Rose, eu também... Difícil, Eu acho que para os crentes, para aqueles que conhecem a palavra, até aceitariam
com um pouco de relutância, cheios de dúvidas, mas aceitariam pelo temor a Deus. Mas os do mundo, os que ainda dormem, eu também acredito que não aceitariam, não. Hoje em dia as pessoas são muito materialistas, né? Só pensam nelas mesmo. E elas, enfim, pela mentalidade que a gente vê na humanidade de hoje, eu acho que não aceitaria também, não. Resumindo, Mateus 1 estabelece a genealogia e o nascimento de Jesus, destacando seu papel como o Messias prometido e Filho de Deus. As lições incluem fidelidade de Deus em cumprir suas promessas, a inclusão universal em seu plano de salvação, a importância da obediência e fé, a natureza divina de Jesus e a esperança que vem de saber que Deus está conosco. Amém. Quando a gente tem essa certeza dentro do nosso coração, né? Igual eu coloquei em questão aqui, os despertos, né? Sabe que independente do que vão falar, independente da aprovação do outro, a única necessidade de aprovação que importa para nós é a do Senhor, né? Então, é bom olhar para trás e acompanhar direitinho os acontecimentos para a gente refletir sobre a nossa conduta, sobre a nossa mentalidade, porque por mais que a gente esteja aqui se abastecendo, a nossa vida ela é uma eterna disciplina e autocorreção, né? Nós não somos perfeitos. Ontem eu estava conversando com a Palominha que graças a Deus vem desabrochando, vem, acho que voltando a ser a minha menina, né? Obediente, calma, transbordante, graças a Deus. É muita oração, eu vou te falar. Esses dias têm sido... Hoje, graças a Deus, tá só alegria, mas nas 2 últimas semanas foram pedradas atrás de pedradas, mas quem tem Deus tem tudo, né? E quem ora por tudo não se preocupa por nada. Então, eu tava conversando com ela ontem aqui na hora da lição e na sexta-feira ela quis ficar em casa. E eu falei pra ela, falei, filha, olha só, eu não vou forçar você a ir pra escola se você não quer, mas eu preciso te avisar que na segunda-feira terá lição dobrada, porque você vai ter que fazer a lição de casa de sexta, mais a de segunda. Ela não tem problema não, mamãe. Tá bom. Então, quando chegou ontem, veio aquela pilha de lições de casa, né? E ela toda animada, porque ela sabia que eu ia lembrar ela. Aí quando começou a canseirinha aqui, quando começou a procrastinação, eu disse, filha, seja forte. Você não gostou de ficar em casa na sexta-feira? Então agora vamos fazer o que precisa ser feito. Aí meio que relutante, terminou a lição todinha, e eu fiquei muito orgulhosa, porque eu vi que estava cansada, realmente tinha muita lição. Mas é aquilo que a gente coloca no coraçãozinho deles, sabe? É o incentivo. Às vezes a gente vê, a gente percebe que tá com preguiça, sabe? Que não quer fazer porque tá se acomodando. A gente, como mãe, a gente percebe. Mas a gente precisa incentivar e procurar a forma correta. Né? Eu sei que às vezes é difícil. Eu, como mãe, que começo falando, começo brincando e faço musiquinha, enfim, faço graça. Mas tem uma hora que tem que falar sério. Tem uma hora que tem que dar um susto, né? Mas graças a Deus tá dando certo, Papai do Céu tá me orientando aqui, tá me direcionando. E graças a Deus, para honra e glória do Senhor, tá tudo se encaminhando. Então, voltando ao nosso raciocínio, tudo vem da forma que a gente enxerga as coisas, da forma que a gente se disponibiliza a enxergar. Porque não adianta só a gente saber o que é certo. Tem um drive mental que fala ciência é saber, sabedoria é fazer. Então, do que adianta eu saber o que fazer se eu não faço? Não adianta nada. É como uma pessoa que sabe ler, mas não lê. É como se fosse uma pessoa que sabe ler, mas não direciona a sua leitura para coisas que edificam e a fazem crescer. É como uma pessoa que, exemplo, está com a vida cheia de
atrasos, está com a vida estagnada, mas não busca o que fazer para sair da situação que se encontra hoje, independente de qual área da vida seja. O que eu quero dizer é que quando a gente tem a consciência voltada que está nas nossas mãos, transformar a nossa realidade pela bênção que Deus nos dá diariamente, a gente compreende que o Papai do Céu já fez tudo e a cada dia, quando a gente pede direcionamento, orientação, força, Ele dá. A gente já tá careca de saber, como diz a minha filha, que a vontade do Senhor em nossas vidas, ela é boa, perfeita e agradável. Se eu sei que a vontade de Deus na minha vida é boa, perfeita e agradável, por que eu não vou fazer por merecer? Tem como eu receber bênçãos plantando negatividade? Tem como eu ser feliz praticando coisas erradas? Então fica aí, é questão de mentalidade, autoconsciência e autorresponsabilidade. Quando você conhece a verdade, você se disciplina a não se desviar dela. Quando você se alimenta da palavra de Deus, você se fortifica. Igual a gente vai entender um pouco mais num texto que eu achei aqui na internet, falando sobre a fé, que eu achei maravilhoso. É bem o que a gente fala aqui diariamente. Aqui na palavra de Deus a gente aprende sobre diversos assuntos. A gente transforma a nossa vida em todas as áreas, nas principais e em geral. Aqui na Bíblia a gente aprende a alinhar o nosso espírito, o nosso emocional e o nosso físico. Então, aqui a gente aumenta a nossa fé, a gente se conecta com Deus, a gente aprende a ser grato, resiliente, constante, persistente, enfim, todas as qualidades, todo dom de graça, toda a paz que excede o entendimento, a gente encontra caminhando, vivendo de fato pelos princípios das Escrituras Sagradas. Então, eu vou ler aqui para vocês o texto que fala sobre a fé e logo em seguida capítulos, versículos da palavra que nos incentivam a estar sempre buscando a conexão com o Pai e o fortalecimento diário da nossa fé. Quem quiser, depois o site da onde eu fiz a pesquisa, comenta aqui no direct que eu envio para vocês estudarem aí na hora em que vocês quiserem meditar bonitinho, tá? A fé é um elemento indispensável para quem deseja viver para Deus. A fé torna o cristão mais forte, capacitando-o a suportar as adversidades e equipando-o a viver uma vida que agrada ao Senhor. A nossa fé aumenta quando lemos a Bíblia e deixemos que a palavra de Deus torna influência em todo o nosso ser. Quando a gente deixa que a palavra de Deus tenha influência em todo o nosso ser. E quando a nossa fé aumenta, conseguimos ver muito além do que é natural. Vemos o sobrenatural de Deus em ação. Vira e mexe acontece uma experiência conosco sobre isso. Vira e mexe eu estou aqui compartilhando com vocês que para nós que somos espertos, para nós que nos alimentamos aqui na palavra diariamente, é importante a gente praticar, não enxergar as situações apenas pelos olhos da terra, né? A gente precisa enxergar pelos olhos da fé. Porque quando a gente busca enxergar pelos olhos da fé, é como se a gente estivesse enxergando pelos olhos de Deus. Ou seja, o que para os olhos humanos parece impossível, difícil, não dou conta, para Deus, apenas o impossível é da parte dele. Todo o possível, ele mostra. Se dói, se não dói, se vai ter bonança, se vai ter tempestade. Pelos olhos da fé, a gente enxerga a jornada, o resultado, o benefício, o malefício, enfim.
Deus nos capacita a enxergarmos o melhor para nós diariamente, pelos olhos da fé, porque pelos olhos do homem a gente não tem esse dom, essa graça. Então vamos aos versículos. Lá em Romanos, no capítulo 10, no versículo 17, nós encontramos o versículo que diz assim: consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Deus. É o que a gente vem fazendo diariamente, ouvindo, compreendendo, guardando e praticando a palavra do Pai. Lá em 2 Coríntios 5, 7, encontramos: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Ou seja, é bem um pouquinho do que a gente acabou de falar agora. A Rose disse: só encontrei a sua live indo no meu... Rose, eu não sei o que está acontecendo, porque já faz mais ou menos uma semana o Instagram não está entregando os meus conteúdos. Eu faço bonitinho como eu sempre fiz, mas eu tô realmente reparando que na última semana principalmente, as visualizações caíram muito. O Instagram não tá entregando. Não sei o que está acontecendo. Por conta disso, eu sempre faço isso, né? Eu compartilho aqui no Instagram, mas também deixo salvo lá no YouTube. Eu não sei se você me segue por lá, porque quem segue recebe a notificação, né? Que eu sempre coloco por lá. Mas no dia que não aparecer aqui, tu fica tranquila. Ou você aparece aqui, como você fez, ou tu recebe a notificação lá do YouTube. Eu sempre posto, nunca fico sem postar. Mas eu não sei o que está acontecendo aí. Não sei se está vindo atualização do Instagram, porque às vezes acontece isso, né? Quando ele vai sofrer uma atualização, as visualizações despencam, tem perfis que não aparecem mais, enfim, coisas do Instagram. Eu já estou aqui nessa plataforma há 8 anos, né? Então, vira e mexe dá esses bug mesmo, né? O perfil aqui ele não é muito grande, né? A gente tem acho que quase 900 pessoas. Não é um perfil tão grande assim, mas vira e mexe acontece isso mesmo. Mas tu fez o certo, né? Como a gente caminha aqui diariamente, é isso aí. Quando eu não estiver online, né? Você sabe que sábado e domingo a gente não faz estudo, né? Só de segunda a sexta. Então tu sabe que segunda a sexta, a menos que aconteça alguma coisa, mas de toda forma, caso aconteça, eu venho avisar: não, vou fazer live hoje por causa disso, disso, disso. Não acontecendo nada, não apareceu, me busca aqui que você vai encontrar, tá? Obrigada por avisar, mas eu já tinha reparado isso. Do comecinho, desde quando eu comecei a fazer live ao vivo até hoje, nessa última semana foi a semana que teve menos visualização. Falei, deve estar vindo atualização por aí. Mas enfim, vamos continuar fazendo a nossa obra. Lá em Efésios, a gente encontra assim, Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Nós sabemos que a nossa fé, ela produz perseveranças, N coisas maravilhosas, mas a nossa fé, ela é um dom de Deus. Nós a buscamos porque nós sabemos que é nos abastecendo da fé que a gente se aproxima cada vez mais do nosso Criador. Mas a fé é um dom que Ele nos dá. Muitos falam, eu queria tanto que Deus aumentasse a minha fé, mas também não busca se capacitar, não busca se abastecer da palavra, não busca se colocar à disposição do Senhor para Ele fazer a transformação da própria vida. Então, sabe, não adianta só pedir, nós temos que ir em busca, caminhar na direção daquilo que a gente almeja. No livro de Romanos, no capítulo 4, versículo 5, nós encontramos: todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. Aqui, Paulo diz que nós temos que estar sempre em intervenção pelo próximo. Ele não destacou muito,
Mas independente de ímpio ou gentio, a nossa obrigação como cristão é: a gente não pode resolver o problema do próximo, a gente não pode se meter na vida do próximo, mas a gente pode intervir em oração. A gente pode apresentar o ímpio, a gente pode apresentar qualquer pessoa que a gente veja que está desconectado, que está precisando de oração. A gente pode apresentar essa pessoa em oração ao Senhor para que Ele tome a providência da ação na vida dessa pessoa, seja ímpia ou gentil. Lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, encontramos: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova da coisa que não vemos. Ou seja, a gente não vê ao Senhor, mas a gente sabe, a gente tem a certeza de que Ele é real e Ele habita em nós. Em Mateus, capítulo 17, versículo 20, encontramos: Ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês. Nossa, eu desejo essa fé. Eu desejo essa fé, porque eu acho lindo, lindo. Na antiguidade, lá na época dos profetas, né, a gente via o Espírito Santo concedeu o dom de cura para os profetas. Então, como Jesus fazia enquanto esteve aqui, os profetas faziam também. A gente sabe que só Deus cura, condena, perdoa, mas assim que Jesus foi para a glória, para o lado do Senhor, Ele deixou o Espírito Santo Consolador, né, que capacitou os discípulos a continuarem a obra de Jesus. Então, quando a gente lê aqui sobre os milagres que os profetas realizavam, eu humildemente falo: Senhor, aumenta a minha fé. Porque assim, conforme a humanidade vai se desenvolvendo, coisas novas vão acontecendo, a tecnologia vai surgindo aí, e a gente sabe que também é por bênção do Senhor, porque Ele criou todas as coisas e a glória do homem é descobrir, né, o que Deus encobriu. Mas a gente fica assim: gente, eu quero a fé dos profetas antigos, eu quero a fé de Paulo, eu quero a fé de Pedro, eu quero a fé de Estevão, porque é maravilhoso, sabe, inspiração para nós nos dias de hoje, a sempre continuarmos persistentes, constantemente buscando o crescimento, o aumento, o acesso, né, dessa fé que move montanhas, transforma vidas e nos aproxima cada vez mais do amor do Pai. É maravilhoso. Lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 6, encontramos assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Também no livro de Mateus, capítulo 15, versículo 28, Jesus respondeu: mulher, grande é a tua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Nossa, quando eu leio esse versículo, eu tomo posse, né? Falo: meu Pai, obrigada. Obrigada. No mesmo livro de Mateus, capítulo 9, versículo 2, nós encontramos também outro milagre que diz assim: alguns homens trouxeram-lhe um paralítico, deitado em sua maca. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: tenha bom ânimo, filho, os seus pecados foram perdoados. Tudo pela fé. Significa que a fé, ela é transformadora. Lá no livro de Tito, capítulo 1, versículo 2, encontramos fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual Deus, que não mente, prometeu antes dos tempos eternos. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 9, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Amém. 1 João,
capítulo 5, versículo 4. O que é nascido de Deus vence o mundo, e a vitória que vence o mundo é a nossa fé. 1 Coríntios 16, 13. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. Quando fala homens, se refere no geral, tanto homem quanto mulher. Sejamos fortes e corajosos, perseverantes na fé. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 11. Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Todas essas qualidades, todos esses caminhos são caminhos daqueles que creem em Deus. Então, quando a gente crê em Deus, automaticamente a gente está buscando a justiça, a piedade, o crescimento da fé, o amor, a perseverança e a mansidão. E é aquele coração humilde, temente, fiel a Deus. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 9. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que você tem em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Ou seja, todos nós teremos tribulações, momentos difíceis, perdas, N coisas, e não seremos os únicos, porque em qualquer lugar do mundo tem um irmãozinho passando pelo mesmo que nós. Mas o incentivo, a força, a persistência e a coragem. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, tudo que nós viemos a fazer, nos propor a aprender, a buscar, vem pela confiança que a gente tem em Deus, vem pela fé que a cada dia é aumentada, é acrescentada por intermédio do nosso Senhor. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 5. Para que a fé que vocês têm não se baseie na sabedoria humana, mas no poder de Deus. É a consciência, eu falo muito isso aqui em casa, é a humildade de saber que nada é pela força do meu braço, e sim pelo favor do Senhor. Tudo que a gente conquista, tudo que a gente acessa, não é de nosso próprio mérito. A gente merece o que a gente buscou, né? A gente buscou acessar, mas vem da força que Deus nos dá em estar buscando, estar nos interessando, estar acessando. Então, sozinho a gente não faz nada. Tudo que a gente faz, acessa, prospera, é pelo favor e permissão do Pai. Quando a gente tem essa clareza na nossa mente, a altivez não faz parte da nossa índole. 1 Tessalonicenses 3,7. Por isso, irmãos, em toda a nossa necessidade e tribulação, ficamos animados quando soubemos da nossa fé. A gente fala muito aqui, tem outro versículo que diz assim, que quando a gente está fraco, é que a gente está forte. Porque é na fraqueza, é no sofrimento, é em meio às lágrimas, que a gente percebe que o Senhor está sempre ali conosco, que Ele nunca nos deixa sozinho, Ele nunca nos abandona. Então, tem até um louvor que fala, né, que o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Então, independente do momento que você esteja vivendo, seja um momento difícil, um momento de perda, um momento, enfim, um momento negativo, é nesse momento que Deus nos fortalece, nos direciona e nos capacita a sair de qualquer situação negativa. Lá em Efésios, capítulo 6, versículo 16, encontramos: além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do inimigo. Foi bem o que eu acabei de falar agora. A fé, gente, é o que nos move,
é o que nos movimenta, é o que nos fortalece. É de fato a graça, o dom que Deus nos dá para sermos fortes, poderosos, invencíveis sobre qualquer investida do inimigo. Quando você tem fé, sabe, é como a própria palavra nos incentiva. Você dá a ordem de uma montanha, e a montanha não precisa ser a montanha física que a gente encontra, não. A montanha da tua vida pode ser uma tribulação que você acha que não tem como transpor, não tem como transcender. Mas pela fé você manda essa montanha, essa dificuldade, essa coisa que você acha que não dá conta, você quebra isso aí pela fé que você busca e abastece no Senhor. Então, quando eu leio isso aqui, meu coração, ele, sabe, vira a chave. Vou ler mais uma vez. Está lá em Efésios, capítulo 6, versículo 16. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do inimigo. Não há nada que a gente não possa vencer pelo nome de Jesus, pela fé que Ele nos possibilita ter e Ele nos possibilita acessar diariamente. Meu coração fica aqui explodindo. Lá no livro de Gálatas, versículo 5, capítulo 5 também, a gente encontra: pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança. É bem a conexão, né? A gente conecta o nosso espírito ao Espírito do Senhor, é como se a fé já fosse abastecida dali. No livro de Tiago, capítulo 1, versículo 3, encontramos: pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, ou seja, Deus nos dá o dom da fé, e isso produz perseverança. O que é a perseverança? É o desejo de estar sempre buscando a Deus. É o desejo de estar sempre se capacitando, se aperfeiçoando para fazer a vontade dele. Então é maravilhoso. Também no livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20, encontramos: fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, quem me amou e se entregou por mim. Que lindo, né? João, capítulo 3, versículo 36. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus pertence sobre ele. Ou seja, permanece sobre ele. Aquele que não acredita no Senhor, ele não acessa o bom, perfeito e agradável do Senhor, apenas a ira. Ou seja, a vida não dá certo, ele não prospera, não há perspectiva de vida plena. Ou seja, é uma pessoa que sobrevive, ela não vive. A gente prega muito isso aqui diariamente. Quando a gente tem consciência que tudo que a gente pode acessar de melhor vem da vontade do Senhor, porque Ele nos capacita, nos patrocina, nos direciona a sempre acessarmos o nosso melhor, é porque a gente está se colocando à disposição dele. Nós somos instrumentos. A nossa vida é a boa obra do Senhor, a obra é dele. E quando a gente se dedica a ele, de todas as formas, em todas as áreas da nossa vida, a gente prospera, porque é na vontade dele. Agora, quando não, quando a gente se afasta, a gente se entrega aos prazeres ilusórios, aos pecados, enfim, quando a gente se entrega à negatividade, a ira do Senhor permanece sobre a pessoa que se afasta dele. E para encerrar, lá em 1 Timóteo, no primeiro capítulo, versículo 19, a gente encontra: mantendo a fé e a boa consciência, que alguns rejeitaram, e por isso naufragaram na sua fé. Ou seja, aqueles que buscam, aqueles que se abastecem, só crescem em fé, conhecimento, persistência, constância, o desejo de estar de fato vivendo sobre os princípios da palavra, fazendo a vontade do Pai. Esses é só crescimento, é só vitória, tem uma vida justa, né? Busca viver nos caminhos do Pai e só tem o melhor a acessar. Já aqueles que não, né?
como diz a própria palavra, que muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. Por quê? Porque a fé produz bons frutos. Ela nos capacita a sermos melhores a cada dia. E aqueles que não buscam se desenvolver não serão felizes, não prosperarão, não acessarão aquilo que eles desejam. Porque é fácil. Eu comecei a live falando isso. Não tem como eu fazer práticas negativas e receber bons frutos. Não tem como eu me comportar de forma errada e esperar flores, esperar coisas positivas e benéficas na minha vida. Não é assim que funciona. A gente é apegado ao Senhor, primeiramente, né? A fé, mas a gente também tem a consciência de trazer para a nossa vida e despertar o próximo. Não tem essa de, eu não sabia, eu não sei o que, eu não... Hoje não tem mais desculpa, sabe? Hoje tem a necessidade de se assumir, de assumir a postura de filho amado ou de ímpio, né? Tem gente que não acredita em Deus, tem gente que, não, eu sem Deus, eu faço, eu vou mais longe, eu consigo. Tá tudo bem, cada um com a sua verdade, né? A gente aprende aqui no mundo que a verdadeira verdade é aquela que você escolhe acreditar. Para os despertos, Jesus é a verdade, o caminho e a vida. Ninguém chega a Deus Pai se não for por Jesus. Então ele é a nossa verdade. E na nossa concepção, tudo que não é verdade é mentira. E o pai da mentira não pertence ao Senhor. Então são princípios básicos para a gente poder iniciar a nossa jornada. Se eu tenho o interesse de acessar o melhor dessa terra, de ter uma vida plena, de ser uma pessoa transbordante positivamente, daquelas pessoas que quando você chega perto, você sente prazer em conversar com elas, você aprende muito com elas. É na palavra que a gente consegue isso. É vivendo, é buscando, ouvindo a palavra, guardando no coração e aplicando na nossa vida que a gente está iniciando a nossa jornada com Cristo. Dentro do nosso coração, Ele é o nosso único, eterno Salvador. Tudo que a gente vai fazer na vida é pelo favor e a permissão dEle. Quando nós temos essa consciência, nada nos para aqui na Terra, a não ser quando o Senhor fala, filha, muda a metanoia, muda o caminho, muda a rota, que não é a que eu te quero mais. Então, a gente muda de direção, mas porque tudo na nossa vida é dele, para ele, por ele. Eu convido você para orar comigo agora, para a gente agradecer. Espero que vocês tenham gostado, tá? Das reflexões a respeito da fé, como vocês pediram. Para amanhã, vocês deixem aí no direct o assunto que vocês querem ter à vista da palavra, né? Vista da Bíblia. E a gente começa novamente. Bom, vamos orar para agradecer esse dia maravilhoso que está se iniciando e que Papai do Céu preparou grandes coisas para nós. Oremos. Pai amado, a Ti rendemos graça porque Tu és bom e em tudo nos ouve. Senhor, gratidão. Gratidão pela Tua palavra, por esse maná, por essa resposta, Pai. Que cada versículo que eu li aqui sirva, Pai, de fato, como providência, como aumento, mais um degrau, Pai, em direção a Ti, em direção ao Seu coração. Que a Sua vontade seja feita na nossa vida, que sejamos instrumento de boas novas, sejamos instrumento de positividade na vida das pessoas que a gente vai se conectar no decorrer do nosso dia, Pai. Que sejamos luz, que levemos clareza, não só da palavra, mas de qualquer assunto, qualquer direcionamento que o nosso próximo venha a precisar. Com a nossa essência, Pai, que tenhamos o dom dado por Ti de falar de forma que chegue ao coraçãozinho do nosso amado irmão com providência, da linguagem que ele entenda, Senhor. A Sua palavra diz pra gente levar o Evangelho e o Espírito Santo fará a obra. Então eu peço humildemente, Pai, e a todas as pessoas que eu vou me conectar com a Tua permissão no dia de hoje sejam abençoadas, que suas visões sejam despertas, sejam clareadas e elas tenham acesso à Tua vontade, Pai, à Tua misericórdia que se renova a cada dia. Pai, concede perdão, que os irmãos aprendam a perdoar quem os ofende e a se perdoarem também, para que eles possam seguir o Teu caminho justo, Pai.
o teu caminho leve de positividade. Que os irmãos amados aprendam a se libertar de crenças, de bloqueios, de traumas, de doenças emocionais que as impedem de acessar o teu bom, o teu perfeito, o teu agradável. Pai, obrigada pela vida, obrigada pela minha amada família, obrigada por mais um ano de vida do meu varão valoroso que o Senhor me deu. Obrigada, Pai, por todas as pessoas que se conectam comigo através da internet, através de N canais, Pai. Eu só tenho que te agradecer. Gratidão chega a ser uma palavra pequena, perto de tanta explosão que meu coração sente. Eu agradeço pela vida de todas as pessoas que compartilham a mesma fé, o desejo de estar sempre se conectando, sempre acessando, Pai, a sua palavra e o fundamental, viver pelos princípios das Escrituras Sagradas. Paizinho, te entrego os nossos irmãos que estão hospitalizados com doenças do corpo, do espírito e do emocional, Pai. Entra com cura. Permita, Pai, que as mentes se abram, que as visões despertem e enxerguem que só Jesus é a verdade que liberta e que nos leva a crescer diariamente. Oro pelos irmãos do Sul, oro por Israel, oro por todos aqueles que te desejam, Pai, mas se sente fraco e por algum motivo espiritual, emocional, ainda se prendem. Eu agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. É interessante ver que num mundo tão grande como o nosso, com uma tecnologia, com tanto acesso à informação, ainda tem tanta gente limitada, ainda tem tanta gente cega, ainda tem tanta gente que coloca uma trave, sabe? Tá ali sofrendo, tá chorando, mas não se permite a libertação. Então eu oro, eu peço que você também interceda pelos oprimidos, pelas aquelas pessoas que sofreram uma violência, uma decepção e se apegaram àquilo de tal maneira que elas se auto-rejeitam, elas não se permitem se livrar. É triste, gente, é triste você ouvir histórias de pessoas maravilhosas, mas que não têm força para enxergar o quanto são amadas. O sofrimento, às vezes, ele é tão impiedoso que a pessoa se entrega de tal forma que ela se anula. E quando ela consegue despertar, é uma das partes mais lindas que eu admiro muito, é onde eu vejo de fato onde o poder de Deus existe, porque a pessoa está ali por anos alimentando mar, água. Em outras ocasiões a gente fala que são demônios de estimação, diabos de estimação que a pessoa vai cultivando, né? A pessoa pega aquela ferida, aquele dodói e cuida com tanto carinho, ou seja, aquilo só faz ela se afastar de pessoas que a amam, só impede ela de prosperar, de viver, gente. E quando ela tira aquela trave, sabe, parece que a pessoa nasce de novo. É como se ela encontrasse Jesus de fato. Então, a minha oração hoje é para essas pessoas que lá no subconsciente, no fundinho lá do coração delas, elas consigam enxergar que de fato Jesus salva, Jesus cura, Jesus capacita. Assim eu encerro a nossa live de hoje, são quase 6 horas. Graças a Deus já estamos alimentados, abastecidos. Vamos fazer um magnífico dia repleto de boas novas, onde quer que a gente vá, com quem quer que a gente se conecte. Rose, beijo no teu coração, meu amor. Obrigada pela sua companhia, tá? E me avisa se continuar desaparecendo as minhas lives aqui, que eu vou ver o que eu posso fazer para mudar essa situação, tá bom? Sejamos todos luz e sal na terra. Um beijo no coração de todos e até o próximo estudo.